começou já depois? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro Eu sou Vanice Marques. e nós temos a honra e a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios do Bom da Vida a Melina Buffetti. Mas ela é calma Exato. e não mexe com buffet, né? Vamos deixar isso bem claro. Não. Piadinhas internas aqui. Antes de iniciar, a gente estava falando sobre isso, que às vezes confunde. Ela só gosta de comer, não de fazer. E a Melina, ela atua com liderança humana e desenvolvimento de mulheres em posição de decisão. Seu trabalho dialoga com a construção de resultados sustentáveis, integrando performance, consciência e responsabilidade emocional no ambiente corporativo. Seja muito bem-vinda, Melina, aqui ao estúdio do Bom da Vida. Muito obrigada, agradeço mesmo pela oportunidade que vocês estão dando. E esse é um pouquinho do trabalho que eu faço aí junto aos líderes. Já tenho uma experiência no corporativo com mais de 18 anos. Pode não parecer pelo rostinho, mas sim, já temos mais de 18 anos aí de trajetória na frente de posições de liderança no corporativo. Uau! E como que é essa sua história no corporativo? A gente estava até falando um pouquinho aqui antes da gente começar efetivamente o nosso episódio, né, Thaís? E a Melina estava falando assim dos desafios de lá atrás, essa construção que você fez dentro do corporativo, da liderança, né, o quanto você pode trabalhar com o seu trabalho impactar essas pessoas que efetivamente buscam trazer mais leveza para a vida, né, não ser aquele líder tão quadrado, tão enérgico, né? Como que Duro. foi isso para você? Duro? Bom, desde muito cedo ali, quando eu entrei no mercado de trabalho, de uma maneira natural, eu já fui conduzindo alguns projetos. Sempre tive como objetivo, né, alcançar uma certa posição dentro do corporativo. E eu via muito o lado lindo da liderança, né? O cargo tá sempre em destaque. Mas a partir do momento que eu comecei a assumir, eu vi algumas dores que principalmente as mulheres acabam sofrendo ali quando assumem essa liderança. Então eu comecei como trainee dentro do Sistema S, ali é uma base excelente para a gente conhecer inclusive um pouco mais do corporativo. E durante a minha trajetória, passando dentro das empresas que eu passei, eu vi que essa dor ela é similar. O líder, para ocupar essa posição, hoje em dia, ainda precisa ter uma postura mais dura e rígida. Só que quando a gente vive um pouco dessas dores, a gente também descobre novos caminhos. Que para ser líder necessariamente não precisa ser duro, não precisa ser rígido, não precisa ser frio. É possível sim a gente ter uma liderança mais leve, como você estava trazendo. E, Thaís, ela falando dessa forma, a gente que sempre, nosso público aqui são mulheres, 40 a mais, né? Como que essa performance da mulher de sair dessa casca, né, Thaís? E se colocar diante à frente de outras pessoas, de fazer essa liderança, não confrontando aí com essa cultura que a gente tem, que essa posição é efetivamente masculina. Exato. Hoje, se a gente for fazer uma análise histórica, a gente percebe que desde lá dos princípios, né, quem assume a alta gestão, quem está sempre em destaque, são figuras masculinas. E para a mulher conseguir ganhar esse espaço, levou-se um tempo. E para ela assumir esse espaço, é muito nato a gente perceber que ela se transforma numa figura masculina. Recentemente eu tive comentando, inclusive nas minhas redes sociais, estava fazendo um react ali de um podcast da fala da apresentadora, onde ela relatou que a mãe dela é uma engenheira, que já é uma área bem masculina, e ela questionou por que a mãe não ia nas reuniões de saia ou de vestido. E a mãe dela disse: se eu for dessa maneira, eu não vou ser respeitada na mesa que eu sento. Então é duro a gente ouvir isso, mas eu, por diversas vezes, acabei tendo essa mesma postura. Eu olhava a minha agenda, no outro dia eu sabia que tinha reuniões com uma alta liderança ou até mesmo com clientes externos e eu escolhi um traje um pouco mais masculinizado, uma calça, um blazer, utensílios ali, acessórios, né, um pouco mais, com linhas mais rígidas, porque de certa forma, para eu ser ouvida na mesa que eu ia sentar, eu precisava ter um pouco desse lado masculino.
Então é um mercado que sim, nós estamos tomando a frente de muitas posições de liderança, mas está sendo um custo alto para essas líderes, principalmente mulheres, que é o público que eu atendo, assumir esses cargos ultimamente. E ainda hoje, apesar de a gente já ter conquistado, mulheres já abriram um grande espaço, né? Hoje a gente se sente um pouco mais confortável, mas quais são as queixas mais comuns? Eu consigo perceber que, inclusive, das equipes que eu tinha comigo ali dentro do corporativo, e até por isso que eu optei seguir para a mentoria, né, e para o auxílio, são mulheres que quando chegam ao final do dia, elas estão exaustas, cansadas, pedindo para chegar em casa, ficar no silêncio, comer um docinho e dormir. Muitas vezes escolhendo até se só come e já vai dormir ou se toma um banho, né, e depois vai dormir. Então eu consigo enxergar que os sintomas principais acabam sendo a irritação dentro de casa, no ambiente de trabalho, um descontrole emocional, um controle excessivo em cima das suas atividades, muito em detrimento do medo. Medo de perder a posição, medo de não ser respeitada. Então esse acaba sendo alguns dos sintomas que as mulheres que estão hoje na frente de liderança, por ter que assumir muitas vezes um papel frio, mais duro, e que não é o adequado, elas acabam sofrendo um pouco desses sintomas. E você vai falando aí, você sabe que eu me coloco nessa roupagem há muito, assim, por muito tempo, né? Antes de eu me tornar autônoma, eu me colocava. E agora é interessante, porque depois que Thaís me convidou aqui para o podcast, é bem interessante, porque eu olho o posicionamento da Thaís, sabe? Aqui no Estúdio 8. Porque ela tem hora que ela é super firme e forte, daqui a pouco a equipe vai falar para mim ali se é. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue ser leve e trazer, assim, de uma forma... ela consegue conectar a equipe para o que realmente deve ser feito e precisa entregar, né, dentro dos produtos. Então, mas com essa energia feminina, de mãe. Exato! Né? Já não... Porque eu sempre, antigamente, eu era muito... E minha irmã fala, nossa, você mudou muito, né? Então, essa mudança, assim, como que essas mulheres podem buscar essa mudança? Porque senão a gente só olha as outras pessoas e fala, nossa, eu quero me espelhar nela. Mas, efetivamente, não é o meu funcionamento, né? É muito do que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre ter consciência de si. Então, eu tenho certeza, você sabe muito bem quais são os seus limites, quais são os seus valores, Exato. O propósito de você ter esse podcast, o que você quer para a sua vida. Como consequência, você não vai estar num ambiente que não dá um match com o que você sabe já de si. Você estabelece limites. E aí, você falando da equipe, o fato de você ser feminina não significa que a sua performance vai ser menor, muito menos que os seus resultados são menores. Sim. Eu falo que a gente tem habilidades que os homens não têm. Muitas. Não é? Esse olhar um Com pouco certeza. mais afetivo, uma escuta detalhista, né? Trazendo uma entrega técnica ainda mais qualificada, uma escuta ativa e de qualidade. Quantas vezes a gente se pega olhando para outra pessoa, mas na verdade o pensamento está lá longe, você está só estático ali. Então a gente pode, olha quantos benefícios a mulher tem, né? Quantas qualidades a gente tem para estar levando dentro do ambiente de trabalho. Exato. É por isso que a gente tem que encorajar mais mulheres para equilibrar exatamente isso. A gente começa com o equilíbrio interno, né? Sabendo dessas duas polaridades e que essas duas forças habitam dentro de nós e que isso é natural. E a gente tem que buscar esse equilíbrio. Em que momento eu vou, né, fazer parte dessa, usar esse recurso masculino ou esse recurso feminino? Exato. Os homens também detêm isso, mas pela própria fisiologia, essência e natureza, né? Sim. Nós mulheres realmente temos esse outro olhar e eu acho que é primordial que, né, que seja ainda mais, exato, né, que tenha meio a meio, assim, sabe? Que seja mais, tenha mais equidade. Equidade. Estava tentando buscar essa palavra. Sim. Equidade. Então, a gente tem que encorajar, sim, as mulheres. Eu vejo que no mercado de trabalho, a contratação da mão de obra feminina, ela está acontecendo com mais frequência. Só que quando você olha para as posições dentro das instituições,
nos cargos de liderança, essas mulheres continuam sendo colocadas naquilo que, de certa forma, na nossa criação, advém da mulher. Eu vou colocar ela no RH, ou eu vou colocar ela para liderar um treinamento, áreas que tecnicamente são mais femininas, e que bom isso para nós, mas as posições altas de liderança mesmo, que tem a tomada de decisão, a gente ainda não ocupa. E isso não é Melina falando, isso são pesquisas a nível global que a gente consegue identificar. E você falando de equidade, eu não vou nem entrar no assunto de diferença salarial. Nem vou tá entrar. Muito aquém, Vamos só falar sobre essa parte emocional. Exato. Né? Desse peso. A gente tem essa habilidade de saber conduzir, ouvir, ter uma escuta ativa, que já é um ganho comparado ali aos homens. E a gente tem que trabalhar muito isso ao nosso favor no mercado. O que eu penso também, Melina, é que a gente não deixou de ser nada. Nós só ganhamos novas atribuições. Isso também gera uma sobrecarga para as mulheres. Né? A gente não abandona o lar, não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa. Só que a gente quer galgar, não sei, o que a gente busca mais, né? A gente está sempre insatisfeita. E uma triste realidade também, mais de 50% dos lares hoje são as mulheres que provêm também. Então, é toda essa questão confusa. A gente... Quando você vai fazer análise, eu até digo, o meu público são mulheres de modo geral, não são só mulheres que trabalham no corporativo. Existem as empresárias, existem essa mulher que faz a gestão da sua casa, ela é uma líder do lar dela. Só que acima de tudo, ela precisa entender quem ela é primeiro, senão, quais vão ser as vontades dela? A vontade do filho, a vontade do marido, ela não acaba se reconhecendo. Então, eu digo que nós ocupamos diversas cadeiras, né? A mulher, ela tem que ser a colaboradora ou a empresária, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que ser filha. Olha quantos papéis se acumulam. Exato. Só que se ela não enxergar e não saber qual é o propósito dela, qual é o valor dela, ao final do dia ela vai ser exausta, porque ela simplesmente não aprendeu a dizer o não. E às vezes esse dizer não, ele pode ser confundido com falta de comprometimento dela, com fraqueza, com algo que ela não consiga entregar. E não é, efetivamente ela está colocando limite dentro daquela condição que ela se encontra. Mas e aí? A mãe que trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, vai dizer não para o filho? E a culpa? Né? São os nãos que são doídos, mas exatamente como é valioso você saber se priorizar, saber qual vai ser o seu não para dizer não, para poder ter o seu sim. Né? Qual o meu sim? Eu vou dizer não para validar o meu sim. Não sou psicóloga e terapeuta, mas elas sempre dizem, a gente precisa saber dizer o não, mas o não correto. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se reconhecer como mulher. Então, buscar esses limites, ter essas fragilidades, quando a gente traz para dentro do ambiente corporativo, é muito natural que nós, mulheres, sejamos muito acolhedoras, muito maternas, e isso acaba sendo confundido. Principalmente se, de repente, nós estamos num momento sensível, demonstrando uma certa vulnerabilidade. Sim. E isso acaba sendo confundido com fraqueza, ou que ela não tem compromisso, ou que eu não posso pressionar ela um pouco mais nas metas, que, consequentemente, ela pode desabar, vai chorar, e não é isso. Esse é um ponto até que você tocou interessante, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, vai entrar tanto para homem, porque o homem também tem as suas dores, né? Eles têm os seus dias bons e os não tão bons. Mas a gente precisa, sim, demonstrar a vulnerabilidade, mas a gente precisa saber aonde demonstrar e com quem demonstrar. Porque muitas vezes a gente não está bem no nosso ambiente de trabalho. Mas será que ali é um momento, as pessoas que estão ao meu redor são as pessoas com quem eu posso compartilhar? No sentido de que, será que lá na frente elas não podem utilizar isso contra mim? Então, um pouco do que eu trabalho é chamada maturidade afetiva, que é exatamente você saber o que é seu e o que é do ambiente onde você está inserido. Para você sentir uma segurança nesse ambiente e, consequentemente, poder sim demonstrar uma fragilidade, poder sim demonstrar que naquele dia você não está bem e naquele dia, inclusive, estabelecer os limites que você está apta a desempenhar.
Mas repetindo, vulnerabilidade não é o oposto de uma baixa performance, de uma baixa entrega de resultados. Pelo contrário, ali é a essência em si da pessoa que você está conhecendo. Então, inclusive, o respeito é uma das coisas que eu costumo trabalhar muito quando a gente entra nesse assunto da temática da maturidade afetiva. E quando... Desculpa, você ia falar. Não, eu Thaís? ia falar assim, que apesar da gente estar na era da inteligência artificial, mas nós somos humanos. A vulnerabilidade, a gente pode, né, é igual à humanidade. Exato. Você tem as suas emoções, tanto homem quanto mulher, né? Sim. Acho que a gente englobar isso como humanidade. Né? E Somos às humanos. vezes, assim, quando se fala que a liderança vem de dentro, o que muda quando as pessoas entendem que essa é como se essa liderança estivesse vulnerável ou de forma que não cria um respeito entre a equipe, os colaboradores ou as pessoas que você está chefiando? É muito a questão da avaliação do cenário onde você está. Se permitir ser vulnerável, sim, você pode se permitir. O que você não deve permitir é ser permissiva. Porque tem uma diferença grande entre a vulnerabilidade e a permissividade, né? Vulnerabilidade, permissividade. Existe Então, uma vou levar diferença. isso para a vida. Porque Exato. você ser permissivo é você autorizar que os seus colaboradores ou até mesmo os seus pares ali tenham atitudes das quais elas não são bem aceitas pelos outros. Mas se você tem um grau de maturidade, se você tem uma gestão emocional efetiva, você consegue entender que naquele momento a pessoa ela está vulnerável e que cabe a você fazer o quê? O acolhimento. E demonstrar que, na verdade, você não foi permissiva no momento que um colaborador estava mais irritado, falou mais alto, deu uma resposta atravessada. Não, você estava respeitando a vulnerabilidade daquele colaborador. E o inverso acaba se tornando natural. Porque quando o seu time, a sua equipe vê que você permite, sim, demonstrar a vulnerabilidade, você também acaba se permitindo. A equipe te enxerga como um ser humano. Isso. E não apenas o cargo que você assume, não o crachá que você tem ali no peito. Eu posso sim contar com a minha líder em momentos difíceis, porque eu já vi que ela é como eu. Ela demonstra isso e eu tenho abertura e segurança para falar com ela sobre isso também. Recente agora você fez um encontro de mulheres com a temática Mulheres no Eixo. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Você não compara isso a uma sessão, não é uma sessão, um encontro terapêutico, mas é uma questão de organizar as emoções. É isso? Exato. Eu digo que não é terapia, mas é terapêutico. Fantástico. Por que não é terapia? Porque eu não tenho a formação em psicologia, em terapia, então eu não entro no tratamento da dor da pessoa que está ali comigo. Eu entro na inteligência das emoções dela, em como ela conduz as emoções quando ela está sobre um ambiente de pressão. Então eu não vou na raiz da causa, eu apenas trato com ela. Estou no ambiente de pressão, de repente estou exausta. A identificação disso. Exato. Opa, eu tô vendo que tá me dando um sinal que eu vou ficar irritada. O que eu posso fazer para evitar? Então, quando a gente faz esses bate-papos, igual estávamos conversando anteriormente, a gente vê o quão em comum nós temos de dores. E juntas podemos crescer muito ouvindo como uma ou outra acaba agindo. Porque é no dia a dia. Não adianta a Melina estar ali falando se a pessoa não coloca no dia a dia a prática dela. E muitas vezes ela não tem nem com quem conversar. Uma coisa que eu dizia para os meus liderados quando eu estava no corporativo e fazia um convite a eles, era sempre assim: quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. E é um fato. Porque em alguns momentos você está ali e não pode compartilhar algumas informações que chegam, algumas dores, porque você ainda não construiu um ambiente seguro com a sua equipe. Então, quando eu faço esses encontros, é exatamente para mulheres que muitas vezes não estão tendo com quem conversar, acabam se encontrando com outras que sim, sentem as mesmas dores que elas. E nas mesmas condições. E nas mesmas condições, exatamente. Então, Isso é importante. É muito enriquecedor. Eu falo que eu não ensino nada.
Eu apenas conduzo. Eu trago para fora algumas situações e algumas dores que às vezes nem percebe. E em que momento que você identifica que elas estão trazendo esse mesmo padrão que ela tem de execução em casa e traz isso para o trabalho? Em que momento que você identifica e que ela perceba isso? Qual que é o tipo de comportamento dela e de sensação? Eu digo que são ambientes diferentes, mas fica exatamente, né, as mesmas ações. Uma mulher que de repente ela tá super irritada com o filho dela em casa por uma coisa muito simples. Aí ela para no final do dia, gente, por que eu tô tão irritada assim? E não se identifica. De repente ela vai para o ambiente de trabalho, ela já chega irritada. E naquele momento, se ela não der uma pausa, fizer uma análise de que ela está repetindo em dois ambientes diferentes, ela de fato não está tendo consciência de si. Mas quando ela tem, ela consegue fazer esse comparativo. Está irritada nos dois ambientes. De repente, para tomar as decisões, ela fica um pouco mais insegura. Dentro da casa, pedindo opinião para um parceiro, dentro do ambiente corporativo, pedindo opiniões constantes para o seu superior. Então, momentos de irritação, quando não delega muito, quando ela fica fazendo um acompanhamento muito abrupto, né, muito ali em cima do colaborador, dos processos, isso são sinais total de que ela está repetindo no corporativo, dentro de casa, assumindo responsabilidades que não são delas. Quantas vezes a gente está em casa, por exemplo, e evita de ter uma conversa difícil com o parceiro porque está exausta. E quando chega no ambiente de trabalho, muitas vezes você replica isso, já cansou de falar com aquele colaborador, já deu feedback, já fez o one-on-one, mas ele é bom, ele entrega. Eu não vou ter uma conversa difícil com ele também hoje, eu vou dar mais uma oportunidade. Então, esses são alguns dos comportamentos que a mulher que ainda não enxergou ela, ali o propósito dela, acaba tendo e repetindo nos ambientes mais diversos que ela frequenta. Então não é saudável adiar essa conversa. Não. Sentiu um incômodozinho, por mais pequeno que seja, até poderia falar, hoje até poderia passar, mas não. Vamos pegar logo no início aqui, antes que vire uma coisa maior. Desde que tenha uma maturidade afetiva, que tenha uma gestão emocional afetiva. As duas coisas que são mais difíceis quando eu começo a trabalhar com a mentoria é o dizer não e ter as conversas difíceis. É impressionante, é sempre uma desculpa, não, mas na semana passada não estava bom, mas hoje aconteceu alguma coisa e quando você vê, aquilo vai se acumulando e o momento que você poderia ter evitado acaba sendo pior lá na frente. E a imaginação da pessoa roda, né? Porque muito. Ainda mais aquela pessoa que está se sentindo indefesa, né? Ou está se sentindo atingida por aquele determinado problema, né? Exato, exatamente. Então, esses são os dois pontos que eu digo que são os mais difíceis. Porque pensa, é como se fosse mesmo uma formiguinha, né? Que ela vai construindo a sua casinha. Ela vem de pouquinho em pouquinho e de repente aquilo já está um formigueiro enorme por debaixo da terra, que muitas vezes você nem percebe. E a conversa difícil acaba sendo isso. Assim como a guarda de outras dores. Que aí nesse momento é quando surgem as dores psicossomáticas, em detrimento de estresse, de guardar, né, raiva que muitas vezes você tem, acaba trazendo outros reflexos na vida dessa mulher líder. E qual ferramenta, assim, que você usa, que é aquela, como eu posso dizer, tipo, simples, exato, essa, SOS total, o que cai, você coloca a máscara de oxigênio. É uma ferramenta que qualquer pessoa pode fazer em casa. Ela se chama Pare. Simplesmente pare. Já veio o pare de você. Nossa, de parar mesmo. Parar, analisar e você começa. Quais são as pessoas que eu estou me relacionando? O que essas pessoas estão trazendo bom para mim? Quando eu estou com ela, será que eu me sinto bem? Será que eu tenho que me esconder e ter que fazer aquele efeito espelho, repetir, né, tudo que ela faz para eu ter sintonia com essa pessoa? Qual é esse ambiente que eu estou sendo inserida? Isso dá match com o meu propósito, com os meus valores? Ou estou indo lá muito mais por ir, sem muito sentido?
o R dos resultados e o E do espiritual. Porque eu também acredito que a gente precisa ter aí todos esses pontos alinhados. Todos os pratinhos vão estar ao mesmo tempo trabalhando juntos? Não. Isso não é um milagre também. A gente não faz milagre. A gente estava à espera de um milagre. Não, a gente não faz milagre. Exatamente porque a gente é esperando a humano. receitinha do bolo, né, Thaís? É porque a gente é humano. Exato. Então a ferramenta que eu trabalho é, vamos avaliar qual desses 4 está mais crítico para você. E já tem aquela frase, né? Você é as 5 pessoas que estão ao seu redor. Você reflete o que aquelas 5 pessoas estão falando, conjecturando muitas vezes. Então a gente tem que fazer a análise de cada ponto desse. Mas falar que está equilibrando todos os pratinhos ao mesmo tempo, a gente é humano e isso não conseguiremos. Vamos apagando os incêndios primeiro, que está pegando mais. Exatamente. Isso tudo é uma cultura e uma forma de atitude do brasileiro, da brasileira, ou isso é de forma mundial? Eu estou te perguntando porque isso veio assim, o que efetivamente impacta para eu me deixar liderar ou não. Uhum. Eu lembro que eu tive um chefe que ele falava assim, nunca saia para fazer um happy hour ou participar de algum evento e beba bebida alcoólica junto com o seu subordinado. Ele falava isso. E é incrível, porque o ano passado meu sobrinho assumiu lá um cargo num banco holandês em Amsterdã, e aí ele falou assim, madrinha, o que eu mais adorei foi porque na primeira semana, sexta-feira à tarde, a gente tem a rodada do chopp. E aí todo mundo fica... Aí eu falei assim, olha que... E aí me lembra isso. Então, em que momento que a gente vê assim que existe essa mudança de cultura, ou do brasileiro, ou... Mas quando que esse seu chefe falou isso? Era em que década? É atual, tem que saber isso também, porque pode ser que tenha sido há 20 anos atrás. Mas nós temos vários chefes e líderes hoje. Acredite que tem esse tipo de comportamento. É frequente ainda. Meu Deus. Por que muitas empresas evitam de fazer a famosa confraternização do final de ano? Quantas histórias a gente escuta de repente, algum líder que bebeu um pouco a mais e ele se tornou quem ele é de fato naquela festa. Só que durante o ano inteiro ele performava, vestia ali uma fantasia e no momento que ele poderia relaxar, tá ali com os colaboradores dele, não como líder, mas como colegas de trabalho, na visão das outras pessoas ele se transformou num outro ser. Que não era, né, aquele chefe. Nossa, um exemplo, o Carlos tomou 2 cervejinhas e de repente ele foi uma outra pessoa. Tava mais simpático, mais receptivo. Para positivo. Para positivo. Bom. Né? Tava mais simpático, receptivo. Você viu, ele conversou com a gente. Por quê? Durante todo o ano ele acabou performando, ele não era ele. Então, sim, ainda existem muitas empresas que não fazem essa festa de confraternização e evitam, né, os maiores cargos falam, evite sair com seus colaboradores, até para não criar um estreitamento de relação e de repente isso ser confundido. E olha só, hoje meus melhores amigos são do mundo corporativo. Laços que a gente criou porque naquele tempo a gente não ouviu muito essa regra, mas também porque nós sabíamos separar o que era a pessoa que estava naquele momento profissional e o que era a pessoa ali do pessoal. E não é um processo que dá para você mecanizar, vamos dizer assim, né? Não, eu vou seguir esse padrão que é uma regra. Nós agimos com emoção também. Como você está todo dia convivendo com as pessoas, compartilhando a mesma coisa a gente aqui, Vanvan. Imagina se a gente não vai tomar um cafezinho e falar de outras coisas além de trabalho. Natural. Eu acho. É muito natural. E você deveria. E você estava falando da questão do comportamento em outros países, né? Recentemente eu estive em Amsterdã, em Londres, conheci um pouco do que era o corporativo ali. Eles têm um acolhimento, mas é um acolhimento diferente do brasileiro. Sim, aí é da cultura brasileira. Aí é deles, né? mesmo. Aí é deles. Tem a história do chopp, né? Todo mundo vai para os pubs. Só que acabou ali. Ali a gente confraternizou brevemente, ele não fica sabendo muito da vida do outro, eu também não abro muito a minha vida, e eles estranham até quando chegam os brasileiros, né? Porque é um povo afetivo, de repente vê que tá um pouquinho triste, já quer ali, o que tá acontecendo, ajudar, apoiar,
E eles não. Assim como o clima no inverno, em alguns momentos eles acabam sendo muito frios. E nós temos, por exemplo, a mulher, quando ela lidera com autoestima, ou ela lidera pela necessidade de validação, ou às vezes a insegurança por não ser aceita no ambiente. Como que é essa diferença entre esse tipo de líder? Uma mulher que ela já tem a sua autoestima definida, que ela se conhece, ela tem uma independência no trabalho. Ela não precisa ter essa validação o tempo todo para saber quem ela é, do que ela é capaz de entregar e, consequentemente, demonstrar os seus resultados. Uma mulher que já tem a sua autoestima trabalhada, ela consegue ter o seu trabalho constante. Altos e baixos, óbvio, há momentos, né, que vão despender energia a mais ou a menos, mas ela consegue dar continuidade. Enquanto aquela que precisa de uma validação, você vai ver ela irritada, você vai ver ela sendo mais controladora junto com a sua equipe. A todo momento, dá uma olhadinha aqui, você acha que tá bom? Pedindo elogios para ela ter certeza de que estou mantendo minha posição, estou mantendo meu cargo porque eu ouvi um ok, um tá muito bom sobre o trabalho que eu estou fazendo. Então, olha só a diferença que dá no ato de você conhecer quem é você e do que você é capaz. De se olhar no espelho e dizer, tudo bem, eu tenho problemas, mas eu dou conta de fazer porque eu acredito na profissional que eu sou. Enquanto aquela que precisa da validação, nossa, a gente tem um problema hoje, eu tenho que resolver, eu vou pedir a opinião de X, de Y, e no final, quando eu fizer um pedacinho do trabalho, eu ainda vou lá perguntar para o meu superior se eu estou indo num caminho certo e adequado, ou então, ao final, ouvir um elogio de que o trabalho dela foi muito bom, para ela se sentir segura na posição que ela está. Isso já traz uma diferença, um impacto já, né, dentro do ambiente onde ela está inserida, notório, muitas vezes. Nesses encontros de mulheres no eixo e de outros que você pretende fazer, Sim. como é a sua abordagem? Como você faz com que essas mulheres tenham essa tomada de consciência e de que é possível virar a chave e começar a iniciar esse processo? Eu digo que é um bate-papo prático. Ah, que ótimo. Tem que ser prático. Tem que ser prático. Normalmente ele já é acompanhado de algum drink para ter um acolhimento com essa mulher, uns comes e bebes, Já como quero. se fosse um ambiente aqui de vocês, acolhedor, nada de cadeira, muito pelo contrário, precisa ser como se fosse a sala da casa, para você chegar confortável. Quem quiser tirar o sapato, tire. Quem quiser se apresentar, se apresente, porque ela tem que se sentir acolhida, em primeiro lugar. Depois, essas ferramentas, de modo muito rápido, eu consigo trabalhar conforme a gente vai conversando. Porque eu faço um breve levantamento, eu consigo analisar muito fácil qual é a dor em comum. Ah, então eu já vi que aqui eu estou vendo mulheres que elas estão em ambientes que elas não estão se reconhecendo. Talvez o pare, que ela preenche para mim 2 pontinhos, né, em cada uma dessas letras, já vai fazer com que ela tenha um conhecimento prévio. Que ela não tá legal, que pode estar sendo, né, pelo ambiente ou pelas pessoas que tá se relacionando. E aí, ao final, sempre tem que ter um mini plano de ação. Então, você vai sair daqui com 2 tarefinhas muito simples. Que seja ter uma conversa difícil, que seja delegar um pouco mais, que seja estabelecer limites. E quando o encontro acaba, eu falo que ele não acaba ali. Porque depois de uma semana, eu ainda mando mensagem e pergunto: concluiu o seu plano de ação? Tem que dar uma cobrada naquela tarefinha. Porque o meu objetivo é construir relacionamentos e literalmente criar uma rede forte de mulheres que são líderes e podem se apoiar. Porque no final, as dores acabam sendo as mesmas. Bem comum, né? E essas mulheres, elas efetivamente, elas percebem essa mudança no contexto, elas voltam para você e falam, olha, realmente, pelo menos abriu minha mente para que eu realmente possa fazer algumas adequações, porque às vezes não seja toda uma transformação, a gente sabe que não é, de uma hora para outra, mas para ela começar a fazer essas adequações na vida. Algumas voltam porque elas se sentem preparadas para o momento que a gente estava ali. Elas percebem que aquele mini plano de ação, sim, trouxe uma diferença
no ambiente corporativo, trouxe uma diferença dentro da casa dela. Então elas acabam dizendo, Melina, você tocou exatamente numa ferida minha. Eu não estabeleço limites e quando eu vejo, ao invés de eu estar fazendo as minhas atividades, eu estou abraçando outras atividades que não me competem. Então, sim, como é que você pode me ajudar? Nesse momento, eu trabalho numa mentoria específica para atender a dor dessa mulher, para que ela continue se tornando ainda mais segura e vendo que pequenas ações podem trazer resultados muito grandes. Resultados esses que às vezes ela fala, nossa, a minha equipe agora está até dando bom dia quando eu chego, eles estão propondo almoçar Às juntos. vezes é ela que falta dar bom dia. Né, Thaís? Exatamente, porque Pode era uma ser. líder É um o quê? Rígida, firme, porque ela acreditava Exato. que ela não poderia ser feminina, que ela não poderia ser leve, que ela ia perder o respeito. E necessariamente não é isso. O que ela precisa é estabelecer limites. Limites para a equipe dela. Olha, vocês podem, né? A gente pode conversar, brincar, mas acima de tudo o respeito ele tem que prevalecer. Então, eu digo que esse mini plano de ação, quando elas começam a colocar em prática, elas já começam a ver uma certa diferença. E é nesse momento da mulher que está preparada que ela retorna para a gente conversar e reforçar ainda mais o nosso laço. E essas mudanças, elas têm a ver com a idade também? A maturidade e a idade? Essas mulheres mais velhas, 40 a mais, sabem lidar, gerir, né, melhor essas emoções? Mais velha, não, mais valorosas. Mais Exato, valorosas. mais sábias. Não soube colocar aqui. Mais maduras, sábias. mais sábias. Eu vejo que o grau de maturidade não é pela idade. Não. São pelas vivências e experiências que a gente tem na vida. Como eu disse, eu tenho 40 anos e um pouquinho mais de 18 anos já à frente de projetos, exercendo algum cargo de liderança. E esse meu aprendizado não foi agora, nos últimos anos. Esse aprendizado eu posso dizer que depois do 6º ano que eu já estava tendo uma condição de projeto, eu via que eu estava perdendo a equipe no engajamento, que de repente eu estava ficando mais sobrecarregada. Então, a maturidade ela não tem a ver com a idade, ela tem a ver com o grau de conhecimento, de profundidade que a pessoa tem sobre si. E o que vai trazer essa maturidade são as experiências, porque, como diz, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, a gente precisa, sim, passar por umas turbulências para ganhar essa experiência, essa vivência. E nessas suas mentorias, alguma liderança viu que realmente, com todas essas técnicas e ferramentas, o ambiente dela era muito tóxico e decidiu sair fora? Já aconteceu? Já. Foi difícil para ela aceitar no primeiro momento. Por quê? Ela era muito feliz com o que fazia. Olha aí. Então, você deixar algo que você gostava de fazer por achar que estava triste, ficava irritada, que aquilo te trazia algum tipo de exaustão, foi difícil para ela aceitar. Não, mas a exaustão eu vou fazer o seguinte, Melina, eu vou delegar então um pouco mais e aí eu vou ficar com menos responsabilidade. Não, não é isso. Porque quando a gente conversava, ela ainda continuava naquele núcleo. E não era só a equipe dela em si, tinha todo o contexto ao redor. Então, algumas conseguiram identificar e enquanto estavam ali naquela atividade, o que não é errado, foram buscar novas oportunidades em empresas que encaixavam com os propósitos, né, com que acreditava, e outras ainda decidiram continuar acreditando que elas teriam poder de mudar o ambiente. Eu não forço ninguém a nada. Eu tento clarear e demonstrar que é possível ter uma liderança com clareza, respeitosa, mas é a minha mentorada do outro lado que toma a decisão se ela opta em continuar naquele ambiente ou não. Então, tem alguns casos, sim, aí. E isso é bacana porque você está falando, me vem assim, aquela coisa, a pessoa sai da empresa, mas a empresa não sai dela. Exato. Né? Então, ela pode mudar de local e tudo, e ela continua achando que ela tem que ter aquele mesmo posicionamento. Se ela não fizer ela fazendo essa transformação, ela continuando na empresa, ela pode continuar feliz. E mudando um pouco o que é a convivência nesse ambiente, né? Acaba se tornando até natural, às vezes quando a gente vai em algum ambiente, a gente se apresenta como
Ai, eu sou a Melina de tal lugar. Um ambiente que às vezes não tem nada a ver com corporativo. De tanto que você já está Sim. enraizado com aquilo, de que você é aquele crachá, que isso acaba se confundindo. Então, para você ver, essa é uma mulher que ela não tem consciência de si, que ela não se reconhece para ela chegar e se apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou Melina, gosto disso, daquilo. Desenrolar uma outra conversa que não seja a respeito de trabalho. Então, acontece, mas a maturidade, às vezes, pela uma dor um pouco mais densa, faz com que ela enxergue que ali, de fato, não é um bom ambiente para eu ficar. Acontece. É bem bacana, porque essa maturidade que você fala, que é vinculada à experiência, não necessariamente é a maturidade emocional que uma mulher de 40, 50 anos já tem para lidar com qualquer área da vida, né? Sim. Mas especificamente em relação à experiência, para você liderar outras pessoas, ou colaboradores, ou equipe, né? A maturidade afetiva, quando eu trabalho ela, é exatamente sobre ambiente de pressão. Sim. É a líder naquele momento onde ela precisa ter uma gestão emocional para ela entender que aquela pressão que está acontecendo não é dela, é do ambiente. São fatores totalmente diferentes, né? São fatores onde ela identifica que eu sei o que é meu e eu sei do que é do ambiente aonde eu estou inserida. Então, qual é a ação que eu vou ter? Qual a estratégia que eu vou ter? A maturidade é isso, é saber como reagir previamente antes de você tomar uma decisão por impulso. Mas muitas vezes quando eu falo, a gente precisa ter a maturidade afetiva, todo mundo já pensa, mas ele já é uma pessoa mais madura, que já tem mais idade, que é uma pessoa mais calma, serena, vivida. Não é isso. A gente espera, né? Seria bom se. Sim. Mas já vi muitas crianças de 60 anos. Não, e às vezes uma jovem que é super divertida, que é super leve, acaba conduzindo uma equipe bem bacana. Eu vi isso quando eu fui para a China e tinha uma menina muito novinha, assim, gente, eu falava, essa menina é uma bonequinha, né? E ela liderando na empresa que a gente visitou, foi muito bacana. Para você ver, né, a imagem. Mas eu repito, isso é muito do histórico, isso é muito do contexto que é colocado, muito dentro dos nichos familiares, inclusive, sobre os papéis que nós somos famoso ensinadas. Cabeça branca, né? Seu cabeça branca eu respeito porque ele tem toda a sabedoria com ele, né? Exato. Então, quando a gente vai para essas posições de liderança, certamente esta menina que você conheceu, a criação dela pode não ter sido como a criação convencional que eu tive, que muitos nichos familiares tiveram, que a mulher tem que estar sempre como uma bonequinha, arrumada, disponível, sempre dizendo sim, e que quando chega no ambiente ela tem que ficar em silêncio, não podendo demonstrar a opinião dela. Então, para ela ter esse posicionamento tão nova, deve ter sido o inverso. Sim, diga, minha filha, né? Qual é a sua opinião? No que você acredita? Se você acredita, então siga. A boa líder começa dentro de casa. Exato. Exato. Na casa interior, né? Também. Né? Tem essa questão de se reorganizar interiormente, né? Tem. Então, tudo realmente começa dentro. Eu não faço um trabalho sozinha. Então, numa sessão estratégica, que é o primeiro contato que eu tenho com a pessoa que está buscando ali, eu pergunto, inclusive, você está em algum momento delicado da sua vida, numa separação, ou então alguém se divorciou, ou você faleceu, né? Ou então você está tendo algum trauma, alguma coisa aconteceu que está fazendo com que você desse esse clique? Se a pessoa diz, não, Melina, é porque de fato eu já não estou feliz no ambiente de trabalho, algumas dores que você fala, eu estou me conectando, essa é uma mulher que eu tenho condições de ajudar. Agora, aquela mulher que está passando por algum momento difícil ou algum trauma, aquele não é o momento adequado. Porque a gente não tem de alguns dias acordar e falar, hoje eu quero mudar meu cabelo, tomei a decisão que eu vou cortar o meu cabelo e vou seguir. Muitas vezes os traumas acabam fazendo isso. Então, é como eu digo, não é terapia, mas é terapêutico. Porque eu não consigo trabalhar essa dor na raiz. Eu consigo trabalhar você numa posição de liderança sobre a gestão dessas suas emoções naquele momento. Olha só, Thaís. A gente tem que trazer assuntos assim com a Melina toda hora, né? A gente tem que aprender aqui também, né?
E eu acho que é um assunto muito válido, Vanvan. Sim. Esse ano é ano eleitoral, acho que muitas mulheres estão se encorajando a vir também mais para política, estão se colocando mais em espaços, né, de poder, em evidências. E eu acho que é muito interessante ir trabalhando essas dores para que esses espaços sejam ocupados por mulheres inteiras, por mulheres que saibam o seu lugar exato, né, as suas competências e saber que aquele espaço precisa dessa energia feminina dela, exatamente dela como ela é. Porque essa contribuição é valiosa. E você falou agora da líder política, mas é líder espiritual, líder institucional. Às vezes a gente tem líderes comunitárias fantásticas. Como e elas não temos. se sentem nesse papel, né? Elas não assumem. Elas não se veem. Elas não se veem esse posicionamento dela. O quanto que ela transforma também aquele ambiente onde ela está liderando. Né? Ela diz, não, eu ajudo no centro Porque comunitário. senão a gente fala só do líder né? corporativo, parece que só Não. o líder não. O líder é quando ele realmente tem Como eu pessoas que disse. seguem a sua performance, Sim, né? Que segue sim. a sua cultura. Né? Dentro de casa, uma mulher que tem a oportunidade de cuidar somente do seu lar, porque tem uma outra pessoa para prover, ela é líder dentro da casa dela. Nós mulheres sabemos, conduzir uma casa não é fácil. Com filhos, tem toda uma gestão emocional, gestão orçamentária, gestão de processos dentro da nossa casa. Uma pessoa que é líder comunitária, muitas vezes ela não se reconhece porque ela tem a fala, eu contribuo, mas quando você vê, ela tá 5 dias da semana lá dentro, passando boa parte do seu dia lá, ela tá liderando. Não precisa ser um projeto, um processo. Inspirando e comandando ações É que talvez ela não veja importância no trabalho dela. Isso. A gente tem essa, não sei se é cultural, se é uma mania nossa de achar que não, só sou dona de casa. E né? olha não, o eu só sou trabalho. mãe. E olha o E é trabalho. isso Né? que você Eu falou, só sou- se reconhecer mesmo. E ver a importância disso. Então eu acho que é o momento das mulheres olharem para si, se valorizarem, porque sim, somos importantes em qualquer lugar que estejamos. E fazemos muita A diferença. dona Maria que serve o cafezinho maravilhoso, com aquele sorriso que muda o dia, né? A líder que está à frente de uma grande decisão, Sim. fazendo cálculos, né? Nas tomadas de decisões mais difíceis de uma empresa, necessariamente não precisa ser a pessoa que está lá na alta gestão. Aquela pessoa que conduz um processo, que está à frente de um processo, ela é. Eu digo nas minhas redes sociais que liderança não é o cargo e nem o crachá. Não. É o seu posicionamento. São as suas atividades. Você só precisa reconhecer que é você o responsável por aquela atividade, aquele processo, né, onde você está inserido. Então, algumas vezes eu recebo, mas você só trabalha com líderes, porém eu estou sentindo uma dificuldade. Você lidera esse processo? Você conduz esse processo? Você é responsável por fornecer aquela planilha para a pessoa que está te pedindo? Então, sim. Então, você é líder daquele momento. E eu posso te ajudar. E é posicionamento e escolhas, né? Estabelecer limites, posicionamento e escolhas, com certeza. Acho que a escolha tem a ver com posicionamento. Deve ser sinônimos. Então muito é isso, bom, Vanvan. Né? Estamos aqui partindo para o final de mais um bate-papo muito esclarecedor, né? Para quem lidera ou para quem não lidera, mas todos acabam liderando. Seja em casa, seja na escola, seja no escritório. E aí tem aquela nossa perguntinha-chave que a gente deixa aqui para a nossa entrevistada. Vamos lá. A gente gostaria de saber, Melina, o que é bom da vida para você? O que é bom da vida para mim é ser verdadeira. Porque aí, a partir do momento que eu sou verdadeira, eu estou conectada comigo. Com os meus propósitos, com o meu propósito, com os meus valores. Então, certamente, isso vai me trazer muita alegria e felicidade. Amém. A gente fala aqui mesmo, que o bom da vida é ser feliz. E para ser feliz, a gente tem que estar... bem consigo, né? Exatamente. Bem conectada consigo mesmo. Muito bom. E esse é mais um episódio aqui do Bom da Vida. Eu sou Thaís Ribeiro. Eu sou Vanice Marques. E nós desejamos a vocês tudo o que há de bom na vida. Até o próximo episódio.